Bom dia, Saravá, Axé, Mojubá. Estamos aqui com o nosso 6º episódio do Desperto, o programa de Umbanda para adultos. E hoje o nosso tema é diabo, demônio, capeta, capiroto. Como que é o entendimento dessa estrutura, desse ser, desse ente místico na perspectiva da Umbanda, se é que há algo a dizer sobre isso de fato para o ambiente de Umbanda, se deveria ser mesmo uma preocupação, seria o diabo um ente realmente divino e tão potente quanto Deus, capaz de torturar, envolver, possuir, permear o ser humano, as ações humanas, a humanidade? Se esse é um ser antagônico a Deus, ele odeia a Deus, ele quer sacanear com Deus o tempo todo, porque o diabo não possui os presidentes das grandes nações ao invés de pessoas desconhecidas, anônimas, nas igrejinhas? Porque o demônio, o diabo, se ocuparia daqueles que não têm nenhum impacto maior na humanidade, ao invés de realmente ativar o botão vermelho. Se Deus ama a humanidade, o diabo odeia Deus e odeia a humanidade, por que ele não implode essa humanidade? Porque ele não estoura uma guerra nuclear, biológica agora e acaba com tudo isso? Diabo existe? Demônio é uma questão para a Umbanda? Você, no ambiente umbandista, espiritual, religioso de Umbanda, deve se preocupar com as ideias católicas do diabo? Esse é o nosso tema de hoje e as nossas provocações estão postas aí. Eu quero agradecer a sua participação desde já, a todos que vêm acompanhando esse nosso... Aquilo que começou como um projeto, mas nesse 6º episódio eu posso dizer que já está consolidado. Desperto é realmente aquilo que muitos estavam procurando, esperando acontecer na realidade da Umbanda. Estou muito satisfeito e grato por essa oportunidade. Agradeço a sua audiência e peço agora, por favor, durante a nossa vinheta, que você compartilhe, curta e chame a sua rede social para participar junto de nós. Vamos fazer desse momento agora, dia 12 de maio de 2017, são 10h37 e eu quero que vocês estejam junto com nós para discutir um pouco sobre a questão do diabo. Quem é, o que de fato podemos entender sobre isso. Axé, Mojubá, gratidão. Vamos lá. Eu tenho feito aqui um paralelo nas nossas reflexões, nossas discussões. Eu quero agradecer a participação do nosso irmão, mestre Alexandre Comino, que está aqui junto com nós, acompanhando o programa. Nós temos feito aqui um paralelo, um encontro entre teologia e filosofia. Entendo que através dessas perspectivas de pensamento
de investigações das questões humanas, religiosas e do pensamento humano, é que começamos a partir daí, talvez, criar um novo pensamento, um novo olhar ou uma postura mais assertiva diante dos assuntos que são importantes para todos nós, não só como um bandista. Por isso eu não estou aqui falando propriamente de assuntos internos da religião. O que estamos aqui é discutindo assuntos de interesse geral na perspectiva madura e adulta da Umbanda, que é isso que nós aprendemos de fato no interno do terreiro. Então, se nós observarmos a questão do demônio, do diabo, o diabo é demônio, na cultura grega, e observarmos isso, o que na filosofia, o demônio, esse conceito, como que ele vai existir ali, nós vamos nos deparar, por exemplo, com o período pré-socrático, mesmo contemporâneo a Sócrates ali, e a gente está falando antes de Cristo. Então, nós temos... Eles entendem o demônio, na verdade, apenas nada mais, nada menos do que entes espirituais. São seres que estão no mundo extrafísico e que se relacionam com os seres. Chamariam isso até de deuses menores, divindades menores, e que estão ali. Não há nenhuma distinção. Tudo seria demônio, porque vem do daimon a ideia, né? E que significa um ente extrafísico. Sócrates dizia que havia um daimon, ou seja, um espírito que conversava com ele, que provocava ele nas suas buscas de resposta. Poderíamos dizer, talvez, que se não era o Sócrates um médium de fato e que tinha um mentor que conversava com ele, ele devia ser talvez um esquizofrênico. Agora, esse é o termo. Então, para se relacionar com a ideia de espírito, o termo espírito, naquele momento se usava o conceito terminológico demônio, daimon, algo assim por se dizer. E, sendo assim, havia ali os daimons bons e os maus, mas é isso, a gente está falando de seres espirituais. É o cristianismo que vai adotar, já numa perspectiva agora teológica, que vai adotar a distinção de que os demônios bons, na realidade, são anjos. E os maus fica o conceito de demônio, o conceito terminológico fica para demônio. Então seria esses entes espirituais, extra-humanos, malignos. E aí começa a surgir o termo de demoníaco, que seria algo mesmo do ruim, né? Uma projeção no ser humano de algo ruim, que pode ser por influência do demônio ou mesmo indivíduo, um demônio em carne, né? Há muitos demônios demoníacos, seres demoníacos encarnados entre nós, porque são pessoas de natureza muito ruim, de um estado emocional, psíquico muito destrutivo. Bem, a questão é que nós vivemos numa cultura predominantemente catolicista, não apenas cristã, porque eu já disse aqui em outros programas um pouco sobre a perspectiva do Cristo, e ser cristão é algo muito além, né, das culturas dogmáticas religiosas que tem Cristo como sua divindade. Mas o que nós sabemos é que o Brasil é uma nação católica acima de tudo, e ultimamente, nas últimas décadas, vem se tornando expoente o desenvolvimento do movimento protestante, ou neoprotestante, para ser bem exato, que hoje em dia, dentro dos estudos internos dos movimentos cristãos, existe um novo conceito para essas igrejas, por exemplo, eletrônicas, que é o neocristão.
Então, ele não é nem neoprotestante mais, ele virou uma nova vertente, é o neocristão. Então, nós temos então essa base, essa consolidação no Brasil dessa cultura catolicista. De modo que muito do que nós vamos aceitar, vamos entender sobre muitos temas, e o tema aqui é o diabo, demônio, capiroto, coisa ruim, capeta, satanás, tudo isso junto e misturado, nós vamos ter para nós, a primeiro momento, se você fechar os olhos e pensar, demônio, o que vem à sua mente? É provável que a imagem projetada na sua mente é daquele ser vermelho com chifres, esteticamente, dentro da nossa perspectiva estética, feio, né? Nós temos aqui a carranca. A carranca é uma figura genuinamente brasileira, das regiões ribeirinhas do Brasil, que é usada, a carranca começa a ser usada na proa dos barcos que fazia o trânsito nos rios. Não é nem, a gente não está nem falando de mar, nada, é rio mesmo do Brasil, né? A gente está falando de uma região do nosso país. Então a carranca, ele tem como objetivo afastar o mau agouro, os maus espíritos dos rios, né? Porque acredita-se, isso é uma cultura indígena, acredita-se que o rio tem um demônio lá, tem um espírito perverso que quer levar as pessoas para o fundo do rio. Então a carranca seria uma espécie de amuleto, mas colocado aqui culturalmente, pela cultura que nós estabelecemos, ele representa. Então há quem olhe para a carranca e não veja a beleza, veja o capeta. Eu olho a carranca e acho lindo. Tem carranca por todo lugar, no terreiro, na trunqueira, né? Eu gosto muito de carranca e gosto principalmente pelo valor cultural, histórico do nosso país. E uso mesmo como uso a carranca em firmeza e assentamento de Exu. Porque quando a gente fala de trunqueira, vou só rapidamente desviar o assunto, a gente fala de trunqueira, que é a fortaleza do terreiro, a estrutura de amparo, de proteção contra as negatividades desse plano. Então a carranca tem tudo a ver, chegar lá e também ser mais uma estrutura, mais um elemento firmado, consagrado e mantado para representar ou estar associado a essa força repulsora de negatividade. Agora, quem tem um preconceito, tem uma ideia equivocada, olha para a carranca e vê nele um demônio, talvez a carranca esteja fazendo o papel dele, que é para afastar mesmo o contrário, aquele que não soma, aquele que é preconceituoso, aquele que é frágil, né, nos seus entendimentos, enfim. Voltando para o nosso tema. Então, na Bíblia é curioso, mas o diabo não aparece como é preconizado. Esquece o Velho Testamento, porque como eu disse inicialmente, o que nos importa aqui é o pós-Cristo. O catolicismo, o cristianismo e o Cristo não deveria ter nenhuma relação com o Velho Testamento, já que Jesus, segundo Alexandre Comino, ele usa muito esse conceito, Jesus rasga o Velho Testamento quando ele fala que Deus é amor. Quando Jesus fala que Deus é amor, ele rasga o Velho Testamento, porque no Velho Testamento Deus é ferro e fogo. Toda a lógica moral, ela é ação e reação na mesma proporção, ou você faz e recebe 10 vezes mais. Então, olho por olho, dente por dente. Ali a gente está falando de um Deus vingativo, de um Deus irado, de um Deus perverso, um Deus que não tem mais o que fazer, ele só quer ficar controlando a vida das pessoas, ele cria regras o tempo todo, ele sacaneia, ele pune. Então, Jesus
ele rasga mesmo o Velho Testamento e vai falando, não, Deus é amor. E aí, se Deus é amor, então, nossa, é um assunto sem fim. Há uma única passagem, de fato, em que usa-se o termo diabo na Bíblia, no Novo Testamento, que é em Mateus 4, que narra o momento em que Jesus é tentado pelo diabo. Eu vou pedir a sua permissão para fazer a leitura, porque quando falo do diabo, eu estou aqui na fase ainda da contextualização. Então, o diabo, ele não é uma neura de Jesus, mas ele aparece aqui de uma forma, veja bem, Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a gente está falando que as primeiras escrituras da Bíblia está em grego, mesmo que há considerações que estariam em hebraico, a tradução do termo diabo é espírito. Quando traz aqui para a língua portuguesa, então se faz, e já contextualizado ao momento atual, se faz o remonte disso, né? Então, no original, a gente entende sim, o daimon, o espírito, ou seja, o espírito mau, o espírito opositor. Aqui não está se falando do diabo como se criou na era medieval, daquele grande antagônico de Deus, que teria tanto poder quanto Deus, mas que por algum motivo se mantém subjugado, inferior e provocando Deus através da humanidade. Jesus é tentado pelo diabo. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito, aqui está falando do Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. É provável que teve alucinações também. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veja bem, o objetivo do diabo era levar Cristo a pecar. Ou seja, se Cristo usa o seu poder, ele infere o processo de ser homem. Ele passa a ser divindade ali, se ele usa o poder dele. Mas veja bem, Jesus ele vai para o deserto meditar. Isso já é algo de alguma influência outra que Jesus teve. Quando ele se recolhe para o deserto para meditar, e a ideia de 40 dias é um processo de profundidade meditativa. Então, Jesus, ele vai em busca de uma expansão da consciência dele no deserto. Quando aparece esse ser tentando Jesus, provocando Jesus, veja, então o diabo conduzia a cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropeces em alguma pedra. O diabo é muito pentelho nessa perspectiva, não é? Então, a gente consegue compreender que é o seguinte, vou ler mais uma parte. Então, contestou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, sai de retro, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim, o diabo deixou, e eis que vieram anjos o servir. Jesus prova, assim, a sua potência, a sua convicção de estar ali
estar ali se autoprovando, se autotentando. O diabo não é aqui esse ser posto como o maior poder de influência. Fosse o diabo tal ponto assim, ele poderia ter possuído Jesus. Mas o que a gente entende realmente é que ali está acontecendo a manifestação de um opositor, de um provocador, simplesmente, que vem até Jesus, um zombeteiro, que vem até Jesus e está provocando ele. Você está falando isso, por que você não faz aquilo? Se a gente trazer para a nossa perspectiva, poderia até ser, eu não vou dizer, senão vai confundir, mas enfim, é um provocador, um brincalhão, que está realmente, você está falando que você pode mesmo? Então vamos ver. E aí, se você vasculhar na Bíblia, no Novo Testamento, não há mais aparições assim do diabo. Não vale aqui o Velho Testamento. Então, aqui a gente coloca a fundamentação. Vamos para a vinheta, você pode compartilhar, lançar a sua pergunta, a gente vai escolher 2 ou 3 para participação ao vivo aqui. E eu volto agora contextualizando com o que vem a ser isso para uma Umbanda de fato ou para a vida, uma vida mais consciente. Vamos lá. Bom, agora são 5 para as 11 desse dia 12 de maio e nós estamos aqui falando sobre o diabo. No primeiro momento do nosso programa Desperto, eu coloquei as fundamentações com a filosofia e com a teologia cristã. E agora vamos tratar do diabo na prática, na realidade, de acordo com o que a gente aprende no ambiente terreiro através dos mestres da luz. O fato é que o que nós temos de mais precioso e mais convicto na nossa crença umbandista é que nós somos monoteístas, nós acreditamos que há uma força criadora única, chamamos isso de Olorum como uma influência africanista que nós temos. Olorum é um termo iorubá, significa o Senhor do Alto. Então, Deus, Olorum, Zambi, Alá, o que você queira usar, é a fonte única e geradora de tudo e de todas as coisas. Ponto. Ele não tem um antagônico. Não é bem o nosso tema, talvez numa próxima temporada a gente fale, mas há um momento em que a divindade Exu é demonizada de forma sistemática através de um processo de tradução da Bíblia para o Iorubá, de um bispo africano, realmente, anglicano, Samuel Crater. Ele vai traduzir a palavra diabo e Satã para Exu, mas isso é uma estratégia. Não quer dizer que ele estava correto. Bom, eu só estou colocando esse paralelo aqui para dizer que nós sempre buscamos em todo momento da humanidade desculpas para o nosso pior.
para os nossos erros, para a nossa sombra, para o nosso negativo. E somos indivíduos extremamente egóicos e movidos por um orgulho e um ego que impede, na maioria das pessoas, reconhecer, aceitar a sua limitação, a sua imperfeição, a sua falha, às vezes a sua infantilidade, e porque o reconhecimento exige uma reconstrução. Quando você age de tal forma, tão tosca e equivocada, você reconhecer isso perante os outros força você, por exemplo, perante os outros, a no mínimo, conscientemente, mudar a estratégia existencial para que aquilo não se repita. Não quer dizer que não vá se repetir, mas fica essa questão subentendida. Então, para justificar, muito mais antigamente, para se justificar era fácil dizer, foi culpa do demônio, né? O demônio possuiu o meu corpo, eu fui lá e matei o meu desafeto. Bateram em mim no carro e eu fiquei possuído, saí, peguei meu taco de beisebol, quebrei o carro inteiro do braço no trânsito. Não é? E aí você vai ter desculpas. Aí quando a gente fala de uma realidade brasileira que tem essa mística toda misturada de culturas diversas, e a gente tem aqui um espiritismo católico e depois a gente tem a Umbanda espírita católica. E o catolicismo é uma religião então que cria o diabo. Isso é teológico, tem um processo histórico em que os intelectuais da religião vai sistematizar quem é o demônio. Por que a gente vai considerar que há um demônio? O demônio é tudo que há de mal na humanidade. E você, se você não aceitou Jesus como seu único salvador, você sempre estará em pecado. Então você tem que ir para a igreja para salvar a sua alma, porque fora da igreja não há salvação, e se você não está salvo, você está sob a sombra do diabo. E se algo de ruim estiver acontecendo na sua vida, não reclame, porque é o diabo. E o que vier de ruim a partir da sua ação é o diabo. Deu para entender? Então, assim, o diabo vira o encosto realmente do acomodado. Vira, portanto, o argumento, a desculpa para resolver aquilo dentro de si que não está bom, as suas ações. Num ambiente espírita, por exemplo, o diabo ele toma outra proporção, vira uma neura em torno de espíritos zombeteiros, espíritos perturbadores, espíritos negativos, e tudo é culpa de influência espiritual negativa. A gente está falando do quê? O que mudou? Continua sendo a ideia do diabo enquanto desculpa para as nossas ações. No ambiente de Umbanda isso é forte, porque aí tem muita coisa do catolicismo junto com o espiritismo. Então, assim, aí cria uma hierarquia. Existem os capetões espirituais, existem os espíritos negativos, né? Zombeteiros, encosto, rabo de encruza, quiumba. E tudo que você faz, ou tudo que acontece na vida, que sai do controle do bom, do positivo, do divino, da bênção, da luz, da graça, é obra do capeta. E aí a gente estava falando do ego. Então o indivíduo, quando ele faz as coisas e dá certo, ele dá resultado na vida, né? Poxa, consegui o emprego dos sonhos, encontrei o amor da minha vida, né? Consegui bater uma meta incrível. Nossa, eu sou fodão. Se você tiver muita fé, você até fala, nossa, obrigado, meu pai Ogum.
Mas se qualquer coisa, porque você dos 30 dias resolveu fazer corpo mole 5 dias, não vai bater a meta, então pronto, é o capeta. É o espírito X, é o Exu X. Que essa conexão aí, a ideia de Exu enquanto coisa ruim, é ele vira o argumento. E ninguém assume a responsabilidade. Então estou colocando aqui que o diabo, como é posto culturalmente, ele não existe. Não existe esse ente tão poderoso que odeia Deus. Não há quem odeie Deus numa dimensão lúcida. Nas trevas, segundo as revelações através da obra do Rubens Saraceni, a gente vê aí muitos relatos. Os senhores, os príncipes das trevas, que existe um medo tão grande sobre eles estão a serviço de Deus. Eles sabem que estão a serviço de Deus. Eles não são um antagonismo humano, eles são fruto da porcaria humana. Eles são fruto do seu pior, são fruto da sua capacidade de ser corrupto, eles são fruto da sua capacidade de ser perverso, ser maldoso, ser negligente, da sua capacidade de odiar, de se vingar, de amaldiçoar, de se render ao seu negativismo. Esse mundo paralelo negativo é uma criação da consequência do pior do ser humano. O ser humano, quando ele se rende à sua bestialidade natural, ao seu negativismo, à sua fraqueza, que inclina ele para ações, sentimentos, pensamentos, comportamentos deturpados, distorcidos, pervertidos. Então, ele vai criar uma realidade para se encontrar. Então, há um lugar para tudo de específico, há um lugar específico para tudo que é distorção humana. Adriano Camargo, ele costuma usar uma frase simpática, ele diz assim: o ser humano é essencialmente bom, ele só não sabe disso, e por isso ele se rende muitas vezes à maldade. Não sei se é bem assim que ele diz, a ideia é essa. Quando ele diz isso, ele está sendo romântico em relação ao ser humano. Mas ele está indo na radicalidade da origem humana, porque se nós somos originários em Deus, nós somos essencialmente bons, porque nós somos fruto do amor. Se nós somos o fruto do amor, porque Deus é amor, Deus é absolutamente o amor, nós somos filhos do amor e somos o amor também. Agora, estamos ainda num estágio em que temos dificuldade de alinhar isso daí, a nossa essência mais radical, mais original, mais íntima, e tornar isso sobreposto a tudo aquilo que é fantasia sobre nós mesmos. E é por isso que nos rendemos à passionalidade, nos rendemos a distorções, nos rendemos a sentimentos ruins, a expectativas equivocadas, nos frustramos, alimentamos mágoa, ódio, raiva, ira, vingança. Então, e tanto mais que eu possa dizer, a desculpa humana chama diabo. A realidade é que não existe. Você não é tentado pelo diabo e nem por espíritos. Primeiro você é virado no capeta. E quando você é virado no capeta, você atrai espíritos, seres, energia, realidade afim com você. Não é isso que vem te pegar, você, ser angelical, e fica a sombra te rodeando. Isso é historinha. Cada um, porque se tudo é energia, cada um está
associado às frequências vibratórias que você traz dentro de você e você alimenta com maior intensidade. Há uma historinha indígena muito bonita também que ilustra isso, que é assim: certa vez o pajé chamou os membros da aldeia e estava explicando para eles que crescer era muito difícil. E para ele resolver os conflitos que existiam ali dentro deles, ele explicou que dentro dele havia 2 lobos que brigavam constantemente, todos os dias, o dia inteiro. Um lobo era muito ruim, muito maldoso. O outro lobo era muito bom, muito generoso, muito bondoso. Mas esses lobos dentro dele brigavam o dia inteiro, todos os dias. E um garoto da tribo ficou tão impactado por essa história e perguntou para o pajé: pajé, e qual que ganha a briga no fim do dia? Aí ele diz: aquele que eu alimento com mais frequência. Então essa sabedoria explica muito disso. Nós somos um ser dual. O que a gente entende de bom e mal está dentro de nós. Esse maniqueísmo existe dentro de nós, esse contraste, luz e treva, positivo e negativo, amor e ódio, bondade e maldade. Isso está dentro da nossa estrutura genética natural do ser humano que somos. A questão é com que frequência você se rende aos lados dessa balança. O fato é que você não poderá ser bom sempre e não poderá ser mal sempre. Mas você é medido pelo que você é na frequência. Eu sugiro que busquemos sempre o equilíbrio. E não dá para culpabilizar uma ideia mítica, uma lenda que a gente chame de diabo. E nem dá para culpabilizar, para um umbandista de fato consciente, desperto e lúcido, os espíritos. Porque se você aceita que você é dono da sua história, já falamos de destino, o destino está nas suas mãos. Então estamos no 6º episódio. Aqui nós estamos semanalmente construindo uma consciência. Se você está chegando aqui, está assistindo pela primeira vez o Desperto, eu peço que vá no YouTube e assista desde o primeiro e se atualize. Isso aqui é uma série, uma produção do Umbanda EAD, que é uma série e que cada programa é a consequência do outro, porque a gente está construindo aqui um despertar. Então o diabo não tem que ficar falando muito. O diabo é uma criação da covardia humana. Depois é uma criação para manipulação de massa. É muito fácil entender isso aí. A Umbanda é a religião da liberdade, a religião da autonomia. Como você pode crer em diabo e ser autônomo? Porque ao crer em diabo, você tem que crer o que se fala dele. Ele é aquele que está na espreita o tempo todo vendo um erro seu. Então você fica na neura, você não pode errar. E o que são erros? O que são erros? Quem é que julga? É Deus? Mas quem que fala por Deus? Deus julga? Deus está preocupado com o quê mesmo? Se você xingou alguém? Se você não gostou do que te falaram? Se você não foi fiel a um compromisso? Se você se rendeu a uma tentação? Deus está realmente preocupado com isso? É sobre Deus o nosso programa da próxima sexta-feira. Abrimos essa coisa do celestial falando do diabo. E Deus estará aqui no nosso 7º programa, na próxima sexta-feira.
Então não perca. Não use desculpa. O diabo é uma invenção. Seres malignos existem e são reflexo do que nós somos. É isso. O pai Alexandre Comino está fervendo aqui nos comentários, respondendo todo mundo. Tá virado no capeta. Virado no capeta. E eu vou dizer muitas perguntas ao mesmo tempo, porque a gente tem mais 15 minutos. O Murilo Oliveira Guedes diz: bom dia, pai Rodrigo. Dentro do terreiro escuto das entidades uma guerra no astral, de um exército das trevas. Nas giras existem os guardiões para afastar certas entidades perversas. No espiritismo se fala de anjos decaídos, que até o espírito conhecido como Lúcifer, aqui na Terra, estaria em reabilitação, em outro mundo. Outros dizem que Satã estaria hoje no comando desse exército das trevas, que há um comando, uma organização, uma mente maligna, né, comandando tudo isso. Não necessariamente usando o termo diabo. Já escutou por parte de mentores da Umbanda algo sobre isso? Daí a Zezé Simioli pergunta a respeito do Exu Lúcifer. E a Ressampa fala: comente sobre os seres trevosos e sobre os trabalhos de magia para prejudicar alguém. Então acho que é todos nesse mesmo sentido. E daí o Alexandre Comino já respondeu a seguinte coisa: a palavra Lúcifer vem do latim e quer dizer portador da luz. Exu Lúcifer é um Exu como todos os outros, que está na vibração de Oxalá. Primeiro desconstrua o diabo e depois pergunte o que sobrou. Muito obrigado. Sugiro que leia o livro Remissarê, o Guardião das Sete Encruzilhadas, do Rubens Saraceni. Que aí lá há um encontro do Guardião das Sete Encruzilhadas com o Lúcifer. E aí você vai entender mesmo. Então, eu não evoquei Lúcifer aqui porque Lúcifer não tem nada a ver com o diabo. Não entra. Então, isso é uma provocação. Quem que perguntou dos exércitos trevosos? Murilo, obrigado pela participação. Eu acho que você está lendo muito Robson Pinheiro e aí é um problema, porque essa é uma neura neo-espírita, no momento em que aceita as considerações de uma influência maniqueísta do planeta, do universo, né, na vida dos seres, e que há mesmo, né, a força do mal brigando contra o bem, e nós somos sei lá o que no meio disso tudo. Nós estamos no meio de um tiroteio, é faixa de Gaza. Que porcaria que acontece no mundo espiritual, no céu, em algum lugar, que esses anjos do mal e do bem ficam marcando guerra. Não é muito Viking isso? Não é muito filme da era medieval, de conquista territorial? Será que a gente vai ficar acreditando nessas histórias ainda? Então tem uma organização monstruosa no mundo espiritual e que marca, né, umas treta com os caras lá de cima e tô lá de vez em quando ficam brigando. E nós somos aqueles que estão no meio desse tiroteio, dessas flechas, sei lá o que eles usam, se é bazuca, metralhadora. Então, isso começa a dar uma importância excessiva para o ego. Quando se fala que há um exército maligno que combate a luz e você é o alvo, está querendo dizer que você é muito importante. Está querendo dizer que você é demais. Mas você só é um cidadão do universo, vivendo.
O que é que você faz que provoca a ira das trevas? Ah, eu sou médium do terreiro, eu faço uma missão de caridade. Você é mais um entre milhares. Então, eu penso que o Robson Pinheiro ele tem algum problema para se resolver em relação à crença. E quando ele começa a querer falar de questões que são da Umbanda, não sendo umbandista, ele entrou no erro sem fim. Então, toda essa conversa furada de trevas, laboratórios da NASA nas trevas, dos seres que chipa todo mundo e está todo mundo sob esse amparo. Esse é o discurso do medo. E sabe quem pode te salvar? Os guias dele. A proposta dele. Então, isso é sistematicamente uma estratégia perversa de venda de livro, porque todo mundo gosta de uma ficção de terror. Todo mundo se vê em algum momento por ter fragilidades emocionais, se rende a esse discurso do medo. Olha, você precisa fazer isso para se safar daquilo. É isso que as religiões mais antigas, neoprotestantes, protestantes fazem, o cristianismo faz, o catolicismo faz, que é o medo do diabo. Você tem que ir para a igreja, você tem que fazer a missa, você tem que fazer o culto, você tem que fazer jejum, você tem que fazer tudo porque você tem que fugir do diabo. Esse é o mesmo discurso. Você tem que ser assim, você tem que seguir essa cartilha, e eu tenho a cartilha para você fugir desse exército das trevas, desses espíritos malignos, poderosos que estão pegando todo mundo, chipando todo mundo, controlando todo mundo, GPS intergaláctico. E vem aqui uns caras de outros planetas falar comigo para alertar vocês. É Murilo? É Murilo. Respondeu, Murilo? Eu espero que sim, porque não tem. Não tem. Não é assim que funciona. Existe, aí a Zezé coloca, existe as trevas. As trevas é uma projeção de consequência da queda humana. Lá há seres bestializados, há seres malignos, há seres movidos pelo seu pior. Seres que são humanos, caídos, bestializados no negativo humano. Mas na essência nunca deixará de ser divina. E que eles se afeiçoam com o pior da espécie humana. E isso pode ser um movimento simbiótico constante de ainda expansão da maldade humana. E os príncipes das trevas são os caras que estão lá para depurar isso e não ficar criando estratégia de guerra contra os caras da luz, porque eles sabem que vão perder. Porque não há nada maior que Deus, não há nada maior que a lei. Existem confrontos? Existem confrontos. Os Exus são os guardiões que estão no limiar entre luz e trevas? São. Há movimentações de grupos trevosos em atacar um terreiro, atacar uma pessoa? Pode acontecer, os Exus estão aí para combater isso. Mas isso não é combater Deus, é outra história. E não tem nada a ver com o demônio, né? Com o diabo, a ideia do diabo. Mas podem ser demoníacos enquanto ação do mal. Thaís Silva Souza pergunta: eu tenho medo de Exu, o que fazer para perder esse medo? Estou começando a frequentar a Umbanda agora. Então, e o Alê não respondeu? Não. Que o Alê, acho que ele adoraria dizer o que eu tanto ouvi já dele. Que é o seguinte: o que é o seu medo? O seu medo de Exu está em quê? Na crença de que ele é ruim? Na crença de que ele é um demônio? Na crença de que ele é uma faca de dois gumes? Na crença que ele dá e tira? Na crença de que ele vai sacanear você? Na crença de que ele pode ser mal contra você? Na crença de que ele vai tirar a sua paz? Então, se a sua crença está alicerçada aí, você precisa, talvez se você não assistiu desde o começo, assistir desde o começo esse programa,
é desconstruir a ideia do diabo, desconstruir a influência espírita católica dentro da Umbanda, e aí você vê o que sobra. Sobra o que aí? Exu é força, é poder, é amigo, é guia, é proteção. Exu é uma força à esquerda dos orixás que está atuando em nossa consciência. E estudar. Precisa estudar. Para você desconstruir, reconstruir, entender, é estudo, não tem jeito. Estou mostrando o diálogo com o executor na tela. Você está mostrando? O diálogo com o executor, não sei se está esgotado, parece que sim. É uma excelente obra que mostra sobre esses conflitos dos espíritos que vão, né, se envolvendo com o pior do ser humano e criando ataques e tudo mais. Mais alguma coisa? Vamos encerrar? 5 minutos finais. Fala no microfone. Acho que é considerações finais. Tem mais algum? Hein? Tem, ó. Se não existe essa força, do que os guardiões protegem os terreiros? Que é o que você tá... Já expliquei, né? Teve uma que perguntou se existe um ser maior, entendeu? No negativo? Então, Diabo. há um ser maior que cuida do negativo humano, da dimensão negativa. Esse ser maior é Lúcifer. Ele tem tanto amor a Deus, ele é um anjo que ama tanto a Deus e que ele era responsável pelo ciclo reencarnatório. Encarnatório, ele cria o ciclo reencarnatório, e aí no negativo humano, quando os homens começam a cair, ele assume essa responsabilidade por amor a Deus e por responsabilidade a sua obrigação, e ele vai estabelecer uma realidade paralela para acolher esses homens, esses seres humanos em queda. E aí é ele que está ali, ele é o demiurgo, ele é o gerente, ele é o cara que acolhe os seres humanos caídos para depurar e devolver a Deus. Só pode ser obra do amor isso. Aí tem que estudar. Tá bem? Então, esse foi o nosso Desperto, episódio 6 da primeira temporada. Muitíssimo obrigado pela sua participação, Alê. Grande abraço, axé, muito bom tê-lo aqui com nós. Se faz sentido isso tudo que nós estamos falando aqui, e você se sente representado aqui, e isso é algo que você gostaria de ter para você e faz importância para a Umbanda, compartilhe, comente, participe, acompanhe a nossa programação e vamos fazer, a partir de um despertar consciencial, a construção de uma Umbanda que desejamos, diferente da que temos. Muitíssimo grato, axé, mojubá, e até a próxima semana. Na sexta-feira próxima, o nosso tema é Deus. Aí sim, axé.